Pode ser ou tá difícil? O podcast que você escuta, feito por quem você ainda não vê. Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast mais amado do Brasil. Pode ser ou tá difícil? Lembrando sempre do apoio do nosso grupo de pesquisa Devires. E hoje estamos recebendo aqui ela maravilhosa, Kelly, e também o nosso querido professor Tiengo, que também está acompanhando aqui nesse episódio de hoje. E vamos aqui começar com Kelly. Nesse início, Kelly, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, para os nossos ouvintes poderem também conhecer um pouco melhor você. Boa tarde a todos. Meu nome é Kelly Kathleen. Tenho 32 anos, amo cantar, sou apaixonada por cantoria, né? Quando vem a guitarra por aí, sou eu. Amo cantar. Então estamos aqui nesse momento, né? Porque eu vou ser entrevistada por essas duas bênçãos. É isso aí. E começando aqui as nossas perguntinhas, Kelly, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o que você acha do Estado do Espírito Santo ter um presídio exclusivo para as pessoas LGBTQIA+. Bom, para mim, eu acho bem, assim, como é que eu posso dizer para vocês? Como se fosse uma coisa bem diferenciada, né? Que já ajuda bastante a descriminalização, né? Que conforme muito, se for um presídio mais ou menos, igual como se fosse homossexualismo, lá poderia reagir como se fosse discriminação, essas coisas. Então, para mim aqui, eu acho uma coisa bem diferente para nós. E você acha que essa iniciativa colabora mesmo para a preservação de direitos de vocês, né? Combate à violência? Isso, realmente também. Combate bastante a violência, a discriminação, né? Porque aqui a gente se sente bem mais à vontade. Para nós aqui nós temos também um desenvolvimento bem melhor. Agora quero voltar um pouquinho no tempo e queria saber um pouco como é que era a sua relação com a escola e como você se sentia dentro do ambiente escolar. Bom, nesse tempo de escola, se eu me relembrar muito bem, era algo assim, às vezes eu me sentia à vontade, às vezes não. Depende, era tudo momentâneo. Né? Certas vezes eu me sentia bem, como se fosse, exemplo, aula de educação física, já me envolvia bastante. Aí, como se eu tivesse meio de meninas, aí eu tinha os meninos já começavam a falar aquilo, sei o que lá, já se sentia um pouco mais recuada, mais discriminada. Então, para mim, desenvolver mesmo foi para depois dos 16 anos. E você já terminou os seus estudos? Sim, já terminei todos os meus estudos completos, graças a Deus, tenho alguns certificados. É isso aí. E eu queria saber, né, dentro desse contexto de escola, qual que era a sua relação com a matemática? Bom, naquela época era meio complicada a matemática. Hoje até que, se for fazer algumas perguntinhas, até respondo, mas nem tão. Mas era um pouco mais complicado na matemática. Mas você acha que a disciplina da matemática lá da escola, ela pode te auxiliar quando você estiver em liberdade, em algum aspecto da sua vida? Sim, pode. Bastante. Né, o que eu aprendi lá, o que eles me ensinaram, na verdade, né, eu não esqueço não. Mas pode me ajudar bastante no meu desenvolvimento social lá fora. E você acha que a matemática, a disciplina da escola, que você aprendeu lá na escola, com a educação matemática, que é o que a gente está trabalhando nessa pesquisa, né, que a gente está fazendo juntos aqui, vocês acham que elas se relacionam de alguma maneira? Se relaciona de alguma maneira, não. Acho que para mim muito não, porque aqui eu acho que, dependendo do que eu aprendi aqui agora, foi um pouco mais diferenciado do que a escolaridade. E você acha que a educação matemática ela pode contribuir com as lutas do movimento LGBTQIA+? Pode repetir a pergunta? Você acha que a educação matemática ela pode contribuir com as lutas do movimento LGBTQIA+? Sim, pode. Bastante. Esse caso eu acho que é bastante bem desenvolvido, muita matemática no LGBTQIA+.
Agora eu vou passar o microfone para o professor Tiengo, que ele também quer fazer algumas perguntinhas para você. Então vamos lá. Boa tarde. Espero sinceramente que você esteja muito bem. É um prazer estar aqui com você, com a Aline. Receber você neste momento para a gente conversar um pouquinho. Dizer para você ficar tranquila, porque é bate-papo mesmo, né, Aline? Não tem nada de certo, nada de errado. Que é um diálogo, é um bate-papo para a gente ouvir você naquilo que você gostaria de falar e das suas lembranças, da sua perspectiva para o futuro, essas coisas todas. E aí eu queria perguntar para você o seguinte: provavelmente você tem na sua memória a figura dos professores de matemática que você teve ao longo da sua vida. E como é que era a sua relação com os professores de matemática e com a matemática que era trabalhada naquela época? Você tinha uma boa relação com os professores, ou os professores não ligavam, não davam atenção? Como é que era essa relação? E também com a própria disciplina. Bom, naquele tempo, a relação com o professor de matemática, eu me lembro até hoje, recordo até o nome, que eu não vou dizer, né? Não era muito assim, como é que se diz, evoluente, muito envolvido com os alunos. Chegava, passava o material que tinha que fazer, pronto, terminava aquilo, às vezes faltava, dava aula vaga, aquelas coisas todas. Então a gente sempre, como a gente já era bem jovem, não, quando era adolescente, né? Se deixar a adolescência, a pessoa já fica meio, não tá nem aí com nada. Se o professor não puxar a rédea do aluno, não vai, né? Então, para mim, era mais ou menos assim, uma disciplina meia, como se fosse, meia rígida. Rígida não, é falta de rigidez que falam, né? Algo assim. Nesse período, antes de você chegar aqui, você já se identificava como uma pessoa LGBTQIA+. E, por esse motivo, se você se identificava, você sofria algum tipo de discriminação na escola? Se era de alguma maneira deixada de lado? Ou desrespeitada de alguma maneira? Você lembra de alguma coisa nesse sentido? Nesse sentido, eu me lembro mais como se fosse na escola. Porque antes de eu vir para cá, a minha família toda já sabia, né? Já sabem. Me tratam super normal, sempre já aceitaram. Minha família, meu pai, minha irmã. Inclusive, eu já fui casado 9 anos lá fora, né? Até meu marido já foi na casa do meu pai. Eles tinham uma convivência muito bem. Então, nesse fato de discriminação, para mim, isso eu sofri um pouco mais, foi na época de escola. E, por último, queria saber se aqui dentro você chegou também a frequentar a escola daqui? Não, né? Não, quando eu cheguei aqui na unidade PS Média 2, já cheguei formada. Eu terminei meus estudos lá em 2009. Aí não precisou estudar aqui não, já cheguei aqui concluída já. Ótimo, obrigado. Eu acho que a gente vai ouvir música hoje também com a Kelly. Você vai cantar pra gente? Como não? Você começou falando que você adora cantar, então a gente quer terminar esse episódio com uma palhinha da sua voz aqui para todos os nossos ouvintes. Pode ser? Sim, pode, mas... Ótimo. Então tá. Vamos ouvir aqui. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo.
colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Filho, eu vou te honrar. Sensacional! Lindo, lindo! Parabéns! E é isso, pessoal. Vamos terminando mais um episódio. Hoje recebendo a Kelly com essa voz linda, maravilhosa. E beijão pra vocês. Até o próximo episódio.